Olá, meus amados, meus amigos, me chamo Rodrigo Aglio, tenho um recadinho de Deus para o seu coração, para a sua vida, que esta palavra venha te abençoar, venha te despertar, principalmente para se cumprir um mandamento de Deus que diz que devemos pregar a mensagem dele onde quer que estejamos. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é de um profeta muito conhecido, em que todos nós já ouvimos falar, inclusive até quando era criança, porque é uma história que se conta muito, uma história infantil, que conta sobre o profeta fujão, Jonas. E a passagem que eu quero falar para vocês encontra-se em Jonas capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Todos nós conhecemos a história de Jonas, né? Jonas era um profeta de Deus, a qual Deus ordenou pela primeira vez que ele fosse até Nínive, uma grande cidade, para se pregar o evangelho àquele povo que precisava de arrependimento. Jonas não quis, no seu coração não quis, porque ele conhecia as pessoas daquele lugar, daquela cidade, e achava que ali não haveria como as pessoas se arrependerem dos seus erros, do caminho errado que eles estavam tomando. Então, eu quero com você compartilhar alguns trechos dessa história e que me faz pensar, faz refletir e quão grande ensinamento tem essas passagens. A primeira lição que eu aprendo sobre a vida de Jonas, sobre o que Deus falou para ele e que ele não quis cumprir, a primeira lição é que Jonas foge da presença de Deus. Aí eu venho e pergunto para você, será que você não está fugindo de Deus também? Será que você pode categoricamente afirmar que não conhece a palavra de Deus, que nunca ouviu falar de Jesus, ou alguma vez nunca ouviu a pregação do Evangelho, das mensagens de Deus para o seu coração? Porque Jonas, ele não queria pregar para Nínive. Então ele foi, comprou a passagem num navio com direção a Tarsis. E aconteceu que, no meio desse caminho, Deus, a Bíblia diz que foi Deus enviou um vento oriental para que o mar ficasse revolto. E ali todos os tripulantes daquele navio começaram a se apoderar de medo. E eu quero dizer uma coisa para você, querido, uma lição que eu aprendo. Quando você conhece a palavra de Deus e conhece aquilo que Deus tem falado ao seu coração e você não obedece, você vai sofrer terríveis consequências. Porque não tem como o ser humano que conhece a palavra de Deus fugir de Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Deus sabe todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Veja bem, quando Adão e Eva tinham todo o privilégio, tinha tudo de benefícios a seu favor no Jardim do Éden, Deus ia visitar ele todos os dias à tarde no jardim. E numa ocasião em que Adão deu ouvido a Eva, e Eva enganada pela serpente, Deus foi ao jardim, depois que ele já havia comido a fruta do conhecimento do bem e do mal. Deus vai ao jardim e pergunta por Adão e Eva: cadê vocês? Onde vocês estão? Você acha que Deus não sabia que eles já tinham pecado? Claro que sabia. Mas Deus não está preocupado com o erro do ser humano, do que você está fazendo. Ele está preocupado com o que você anda escondendo dele, achando que está escondendo dele. Da distância. Deus está preocupado com a distância que você cria em relação à intimidade que ele quer ter com você. Então, Jonas achou que podia fugir de Deus. E o mais engraçado, que o navio está quase se despedaçando,
os tripulantes entrando em desespero e Jonas está dormindo. Será que você também não está dormindo, meu querido? Será que você não está vendo a vida passar? Será que você não está vendo os acontecimentos do dia a dia? As notícias dos jornais, do rádio, da televisão? Será que isso não está te chamando a atenção? Os sinais de que Jesus Cristo está voltando? Os sinais claros de que Deus não quer que você continue a sua vida do jeito que ela está? Jonas dorme um sono profundo. Mas aí aqueles tripulantes começa, o comandante do navio vai lá em Jonas, acorda, homem, o que você está fazendo dormindo? Às vezes é necessário ter alguém na sua vida para te sacudir, balançar você e falar assim, o que você está fazendo dormindo? Acorda para a vida. Aí lançaram o sorte para saber por que aquela tempestade estava lá e descobriram que Jonas era o culpado. Aí Jonas toma liberdade e fala, gente, infelizmente eu sou um profeta de Deus, sou um hebreu, e Deus mandou eu pregar para a cidade de Ninive, e eu não quis. Aqueles homens entraram em desespero, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer agora? Aí Jonas dá a sugestão, para vocês se livrar dessa tempestade, vocês vão ter que me lançar ao mar. Vocês não entendem às vezes por que as coisas de ruim acontecem na sua vida, principalmente você que conhece a palavra. Porque quando você conhece a palavra e você não obedece a Deus, a sua vida não prospera, ela não anda, ela não vai para frente. Você precisa voltar para Deus. Você precisa fazer a vontade de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem um encontro pessoal com Deus, você jamais será o mesmo. Não tem como as palavras que entram no nosso coração e que você entendeu como verdade para a sua vida, você, a partir dali, ser a mesma pessoa. Não tem como. Você vai ser diferente. Porque você recebeu uma marca, a marca do Espírito Santo. E essa marca jamais vai deixar você ser igual. Então, Jonas é lançado ao mar, ele vai e Deus prepara um grande peixe. Alguns teólogos, algumas pessoas, alguns cientistas falam que esse peixe não pode ser uma baleia, mas quando foi feito esse livro, não tinha a classificação de que uma baleia era um mamífero. Então pode ser que seja uma baleia. Mas a Bíblia diz que era um grande peixe. E ele foi parar nas entranhas daquele peixe. E ali ele ficou 3 dias e 3 noites. E ali ele teve um momento de reflexão. Talvez hoje você esteja na barriga do peixe, precisando ter um encontro pessoal com Deus. Talvez você precise ir para o seu quarto sozinho, ou algum lugar em que você tenha contato somente com Deus e com mais ninguém. E ali você abre o seu coração. Porque Deus quer que você faça a vontade dele, não a sua. Entenda isso, meu querido, que Deus vai estar preparando a barriga de um peixe para você estar. Porque enquanto você estiver nas entranhas de um peixe, nada na sua vida vai para frente. Aí Jonas faz uma oração sincera para Deus, falando que só ele é o único Deus do céu e da terra, que realmente ele tinha errado e tudo, e Deus faz com que o peixe o cuspa na terra. E ele então decide fazer a vontade de Deus e vai até Ninive e prega a palavra de Deus e manda a mensagem para aquele povo de coração hostil. E sabe o que acontece, querido? Uma coisa que eu aprendo: nunca julgue o que o poder da palavra pode fazer na vida de uma pessoa. Talvez você olhe para uma pessoa e fale assim, essa aí não aceita a palavra de Deus, não, de jeito nenhum, o coração dele é muito duro. Você não sabe o poder da palavra de Deus, o que ela pode fazer. Às vezes você julga uma pessoa pela aparência dela, mas às vezes é o coração dela que necessita receber uma mensagem poderosa vinda de Deus. Porque uma palavra para Deus é o suficiente para converter a vida de uma pessoa. Então, Jonas vai para Ninive, prega, e o povo, o que acontece? O povo se arrepende. Eles fazem jejum, trocam suas roupas com vestes de saco, de cinzas.
o próprio rei coloca um decreto para que ninguém coma nem beba nada durante alguns dias. E ali tem um grande arrependimento. E sabe o que acontece com Jonas? Jonas fica revoltado, porque acha que o povo, aquele povo que vivia errando, fazendo coisas erradas, tinha que ser punido por Deus. E Deus prepara uma lição maravilhosa para a vida de Jonas. Talvez você não conheça essa parte da história, mas Deus faz com que o profeta fujão, reclamão, o profeta que está ali revoltado, tenha um sono profundo. E ele faz nascer, no estalar de dedos, uma boboeira. E causa-lhe uma sombra maravilhosa. E ele vê aquilo e vê que foi muito bom. No dia seguinte, ele faz com que um bicho venha e coma essa boboeira. Aí Jonas fica chateado porque perdeu a sombra dele. Aí Deus vai e dá uma lição para ele. Você está chateado por quê? Porque uma boboeira que você não viu nascer, crescer e te deu sombra e de repente não tem mais sombra, você está chateado por causa disso? Imagina uma cidade com 100 mil pessoas, mais de 120 mil pessoas, em que eles se arrependem. Eu sou Deus. É como se Jonas estivesse falando para ele: eu sou Deus, eu sei quem é que vai se converter, eu sei quem é que merece perdão. Então não adianta você ficar revoltado, você só tem que fazer a minha vontade. Então, meu querido, eu quero que você entenda que quando você está na barriga do peixe, você perde muito tempo, porque 3 dias, talvez para você hoje, na sua cabeça, você cria uma fantasia de que 3 dias é um tempo determinado de horas, de minutos, mas o tempo para Deus é diferente. A Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. O tempo de Deus é diferente. Talvez os 3 dias ali seja na sua vida 30 dias, 6 meses, 30 anos. A gente nunca sabe o tempo que Deus tem para te tirar da barriga do peixe. Mas para Ele te tirar, você tem que fazer uma oração de arrependimento. Uma oração que deseja fazer a vontade dEle, para que Ele possa te usar. Porque o único desejo dEle é usar a sua vida, mas para beneficiar outras pessoas, para outras pessoas serem salvas. Então, preste atenção no que você anda fazendo com a sua vida, principalmente se você conhece a palavra de Deus, porque quando você pregar o Evangelho e Deus for aquele que vai usar a sua boca, tenha certeza que a flecha que sair do seu coração, da sua boca, ela vai ter direção certa para o coração de alguém. Que Deus te abençoe e te use em nome de Jesus.